Números, capítulo de número 9, verso de número 15. Se tiver alguém sem a Bíblia do seu lado, compartilhe com essa pessoa. Números 9, verso 15. A Bíblia diz assim: no dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo, e era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda, e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. Ficavam acampados ali durante um tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias, assim conforme a ordem do Senhor, e eles continuavam acampados, ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado por cada vida que se encontra aqui essa noite. Que o teu Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento e falar ao nosso coração de uma maneira profunda, como só o Senhor sabe fazer. Assim como eu acredito que todos aqui precisam de ouvir uma palavra, mas uma palavra de Deus. Por isso, Deus, usa a minha vida, Pai, com graça, com autoridade, com ousadia, com sabedoria, para que o teu povo entenda tudo aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus, Ele estabelece para nós princípios. Eu sempre falo que ninguém pode viver da maneira que ele bem quiser, bem entender. As coisas não são assim. Segundo a Bíblia, para quem obedece, Deus ordena a bênção, em Deuteronômio 28. Mas para quem também desobedece, as consequências vão acontecer. E a gente sempre usa, às vezes, um exemplo de um guarda-corpo de uma casa. Nós já falamos sobre isso. Que aquele guarda-corpo é o limite de proteção colocado ali para que você não caia lá de cima, se machuque e sofra as consequências. E Deus aqui para o povo de Israel, o Senhor estabeleceu princípios para aquelas pessoas. Deus estabeleceu ali, querido, para eles uma ordenança. Qual é, pastor? Que eles não saíssem de debaixo da nuvem. Essa era a palavra de Deus para aquele povo. Eu não sei se você já teve aquele momento gostoso de criança, quando a gente deitava no chão com a barriga para cima e ficava observando as nuvens. A gente observava e cada hora ela fazia um formato de um bicho, e você imaginava 1001 coisas. As nuvens, querido, falam muito conosco. Se você vê e for estudar acerca disso, você vai ver que
As nuvens, elas são um conjunto de partículas de água ou gelo, é o que o dicionário diz, em suspensão na atmosfera terrestre, produzindo chuvas ou mesmo uma grande queda de granizo, geadas e etc. Se você for olhar aí no jornal nos últimos dias, você vai ver quantas coisas têm acontecido devido à chuva em muitos lugares. Estragos, muita destruição, desastres. Mas a nossa reflexão hoje aqui não é sobre a chuva, e sim sobre as nuvens. O texto bíblico que nós lemos fala sobre as nuvens. Fala de uma nuvem. Mas não de uma nuvem qualquer. A Bíblia está falando de uma nuvem, querido, que era símbolo da presença de Deus. Uma nuvem em que Deus falava através dela com o seu povo. Durante o dia, aquela nuvem protegia o povo do calor. Durante a noite, aquela nuvem era como uma coluna de fogo que protegia as pessoas do frio do deserto, iluminava o caminho daquelas pessoas ao redor deles. Ou seja, se o povo se mantivesse debaixo da nuvem, eles estariam livres do calor do deserto, livres do frio, livres dos perigos, livres da escuridão. E eu falo que de qualquer forma, mesmo errando tanto, Deus sempre esteve perto do seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo no deserto, ainda que eles fossem tão murmuradores. O livro de Números, querido, ele trata desse momento. E ele conta parte da história de Israel, do povo hebreu, quando Moisés saiu do Sinai ali, com o seu povo rumo à terra prometida. No hebraico, querido, este livro chama-se No Deserto. Então é interessante você entender que foi um tempo em que o povo passou ali pelo deserto. Na verdade, um bom tempo, devido à murmuração, à dureza dos seus corações. Agora escute uma coisa, querido. O texto que nós lemos diz que aquela nuvem cobria o tabernáculo. A nuvem cobria a tenda da congregação, aonde as pessoas estavam, enchia com a glória de Deus. Ali as pessoas provavam da glória de Deus. A Bíblia não fala como era exatamente essa nuvem. A Bíblia não dá algo mais específico sobre ela, mas com toda certeza era uma nuvem muito especial. Porque era uma nuvem que carregava, abrigava a presença de Deus. Era o símbolo real da glória de Deus, queridos, sobre a vida daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios sobre essa nuvem também. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 2, Paulo, ele chamou essa nuvem no deserto de batismo. Ele diz assim: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, assim como o batismo simboliza a graça de Deus sobre as pessoas, a nuvem de Deus ali no deserto, sobre o povo, também simbolizava a graça, a misericórdia de Deus sobre aquele povo. O cuidado de Deus, a presença protetora de Deus sobre a vida do povo. Portanto, querido, eu quero refletir com você essa noite sobre as vantagens de nós andarmos debaixo da nuvem de Deus, mas também das desvantagens de você sair de debaixo da nuvem de Deus. Em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você nessa noite que a primeira vantagem que você tem em andar
debaixo da nuvem de Deus, é que sob a nuvem de Deus você terá a proteção de Deus. Esse é o primeiro ponto. Verso 16, a Bíblia diz que era assim que acontecia: de dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. O texto, querido, está afirmando que a nuvem permaneceu sobre o povo, constantemente, todos os dias. E aquela nuvem servia de proteção àquelas pessoas. A nuvem era uma sombra no dia ensolarado e era fogo durante a noite, para vencer o frio e a escuridão. Aquela nuvem, querido, simbolizava o cuidado de Deus com aquelas pessoas, a proteção, os livramentos. E é por isso que o salmista diz no Salmo 91, ele fala, você talvez conhece, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus guardou o seu povo e não permitiu o seu povo desfalecer no meio do deserto. Deus colocou sobre eles a nuvem como uma proteção rumo à terra prometida. Durante toda a jornada eles foram guardados, protegidos. O mesmo Deus que havia dado livramentos para eles, protegido eles diante do Mar Vermelho, estava agora protegendo eles de dia e de noite. E a Bíblia traz essa mensagem para nós, para os dias de hoje. E eu e você precisamos entender a nossa necessidade de andarmos debaixo da presença de Deus. Porque se você quer ser protegido, você precisa ter Deus como a sua cobertura, como a sua proteção. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ou seja, essa palavra vale também para os dias de hoje. Se eu e você escolhermos andar com Deus, nós teremos de forma garantida a proteção de Deus. Querido, em todo o tempo você pode provar dos livramentos do Senhor. Eu tenho certeza que hoje você talvez teve algum livramento. Talvez você nem percebeu, mas Deus te guardou. Quando nós andamos na presença de Deus, nós contamos com a proteção de Deus. Salmo 121, a Bíblia diz no verso 5 assim: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Escuta uma coisa, querido. Talvez você chegou aqui essa noite ansioso, preocupado, triste, abatido por algum problema que tem batido a sua porta, que tem te perturbado, que tem tentado tirar a sua alegria, a sua paz. Talvez você esteja passando por um período duro, difícil na vida. Mas eu quero que você saiba nessa noite que existe uma nuvem de proteção sobre a sua cabeça. Pastor, o que é que eu preciso fazer para receber a proteção de Deus, da nuvem de Deus? Só preciso decidir andar debaixo dela. Eu só preciso decidir andar com Deus. Simples. Pastor, como é que eu tenho a nuvem como proteção para mim? Ande debaixo dela. Porque Deus te dá essa oportunidade nessa noite. Eu falo que assim como qualquer casa precisa de um telhado, você precisa da bênção de Deus sobre a sua vida para estar protegido. Só Ele pode fazer isso. Eu tenho certeza que a grande maioria de pessoas aqui hoje podem recordar de momentos de livramentos que você já teve. Alguém aqui teve livramentos de Deus? Eu já tive muitos. Eu já sofri acidente de carro.
Já sofri acidente de moto. Passei por 3 afogamentos e não morri. A minha mãe, quando eu era criança, me deu uma carne de panela no garfo. Ela está aqui, não deixa eu mentir. E eu coloquei aquela carne na boca, puxei e a carne entalou na minha garganta. E ela custou tirar a carne de dentro da minha garganta. E quando eu me converti, eu lembrei desse fato. E ela contava para mim que me virou de cabeça para baixo, não foi, mãe? Batia nas minhas costas. E eu estava ficando roxo. Já tinha desfalecido totalmente. Até que ela conseguiu e ela enfiou a mão lá dentro. E saiu carne com sangue, com tudo que vocês imaginaram. Mas depois que eu me converti, eu entendi que aquela não era a mão da minha mãe. Era a mão de Deus, tirando aquela carne, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Sabe por que você está sentado aqui hoje me escutando? É porque Deus tem um propósito na sua vida. O livramento que Deus te deu, as vitórias que Deus já te deu, e talvez hoje você não consegue enxergar, era Deus preservando a sua vida, para tudo que Ele ainda tem para fazer, em você e através de você. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Fala para quem está do seu lado, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Querido, e essa é uma vantagem. Quando você anda debaixo da nuvem de Deus, você tem proteção. Agora, adianta orar e pedir a Deus proteção, que Ele me guarde, se eu não quero andar com Deus? Se eu estou fazendo algo fora da vontade de Deus? Não adianta. As pessoas querem que Deus as abençoe, as pessoas querem que Deus dê um jeito na vida delas, que Deus solucione o problema delas, mas elas não querem se esforçar para andar e caminhar com Deus. Escuta uma coisa, só tem proteção quem está debaixo da nuvem. Não espere livramentos, não espere proteção de Deus, se você não está andando debaixo da presença dEle. Porque Ele tem compromisso com aqueles que decidiram andar em obediência aos princípios que Ele estabeleceu. Querido, a nuvem de Deus, ela protege você contra todos os ataques de Satanás. Tem gente que tem medo do diabo. Pastor, fizeram macumba para mim, pastor, para destruir meu casamento. Meu querido, se você está debaixo da nuvem, fica tranquilo. Pastor, falaram comigo que o fulano tem ódio de mim. Fulano está colocando olho gordo em mim. Pode pôr olho gordo, olho magro, não tem problema. Isso não pega em você. Contra Israel não existe encantamento, diz a palavra. Escuta uma coisa, querido, Êxodo capítulo 14, verso 19. Então o anjo de Deus que ia à frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu de frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, olha isso. Porém, para o povo de Israel, ela iluminava o caminho. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia está falando aqui no momento em que o povo foi atravessar o Mar Vermelho. Deus enviou a nuvem para de trás do povo, ou seja, a nuvem iluminava o caminho deles e a nuvem escureceu o caminho de Faraó e dos seus cavaleiros que vinham para pegar o povo de Israel. Querido, que coisa maravilhosa. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui?
Aquele que anda debaixo da nuvem de Deus tem proteção 24 horas, ainda que alguém venha atrás de você para tentar te destruir. Isso não tem poder contra a sua vida. Fica tranquilo. Os egípcios vinham atrás do povo. Quando eles chegaram frente ao mar, a nuvem que ia diante deles passa para trás, e Deus trouxe o livramento, e todos eles morreram dentro do mar, diz a Bíblia. Que coisa sobrenatural. A Bíblia fala que você tem um inimigo. Quem é, pastor? Satanás. E se você quer estar pronto para lutar contra os ataques dele, permaneça debaixo da nuvem. Querido, aquele povo iria perder aquela batalha. Eles estavam temerosos ali diante do mar. Imagina um exército inteiro vindo para tentar destruí-los. Eles iriam perder se eles fossem lutar com a força do braço. Só que eles não precisaram lutar. Eles marcharam, Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu, eles passaram a pé enxuto e Deus cuidou de tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez você está querendo resolver os seus problemas com a força do seu braço. Você só precisa andar debaixo da nuvem. Com a sua força, do seu jeito você vai perder, vai dar errado. Mas do jeito de Deus, querido, Ele vai fechar os olhos dos seus inimigos e vai guardar você até o final. Você precisa crer nisso. Só precisa andar debaixo da nuvem. O nosso problema é que mesmo sabendo que Deus Ele nos dá a oportunidade de andar, de ter essa proteção, muitas vezes nós escolhemos andar fora da nuvem de Deus. E aí talvez você pergunte, pastor, por que as coisas não têm caminhado bem para mim? A resposta talvez esteja aqui. É porque você talvez não está caminhando debaixo da nuvem. Deus colocou a nuvem para o povo. Havia um momento de parar, havia um momento de caminhar. E eles precisavam estar atentos, eles tinham que obedecer, fazer o que Deus tinha ordenado para eles, queridos. Deus colocou esse princípio. E eles precisavam estar atentos aos sinais que Deus enviava. Quais eram os sinais, pastor? Querido, a Bíblia fala que a nuvem se movia. Quando a nuvem levantava e começava a se mover, eles deveriam levantar acampamento e seguir até o lugar em que a nuvem iria parar. E essa é a segunda vantagem de andarmos debaixo da nuvem de Deus. Qual é, pastor? Você terá a orientação de Deus em tudo aquilo que você for fazer. Presta atenção nisso. Verso 17 diz que sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam e no lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Querido, o povo de Deus precisava estar atento aos movimentos que a nuvem de Deus fazia. A orientação de Deus, para que o povo se movesse de iniciar a caminhada, ou para parar para descansar. Tudo isso vinha do Senhor. Você pode imaginar milhares de pessoas naquele deserto, sem uma bússola, sem um celular com GPS, sem um radinho de pilha para poder ouvir, nada. Eles não sabiam, não tinham conhecimento da rota que eles deveriam seguir. Uma multidão de homens e mulheres, crianças, viajando pelo deserto, sem saber para onde ir. Mas que espetáculo maravilhoso. Porque enquanto eles estiveram debaixo da nuvem, Deus orientou o povo em todos os lugares que eles deveriam andar e parar. Uma multidão sem qualquer conhecimento de nada, que precisava seguir apenas o direcionamento de Deus, que precisava ser somente dependente de Deus. Escuta uma coisa, querido, aquele povo precisava somente aguardar a orientação do Senhor.
Presta atenção nisso. Você entendeu onde é que eu quero chegar? O problema nosso é justamente esse. Nós não queremos esperar muito tempo, e muito menos ter as nossas vontades contrariadas. Sabe, querido, nós temos um lugar de proteção em Deus, porém Deus colocou um padrão para nós. Existem princípios na sua palavra que Deus não abre mão e não vai abrir por amor de ninguém, e nós precisamos andar de acordo com ela. Escuta uma coisa, querido, Deus é a minha nuvem de proteção. Deus é a sua nuvem de proteção. E eu me escondo em Deus quando eu me escondo na palavra, quando eu me escondo debaixo de princípios, e quando esses princípios, querido, me alcançam, eu sou protegido por eles. Deus estabeleceu isso para nós. Talvez você esteja errando porque é momento de você parar de fazer tal coisa e você está insistindo. Ou talvez Deus está mandando você tomar uma atitude e você está parado e esperando. Mas eu quero te dar uma orientação nessa noite, porque essa é a segunda vantagem de você andar debaixo da nuvem. Antes de você tomar qualquer decisão, busque a Deus, porque só Ele pode te dar a orientação certa para aquilo que você está querendo fazer. Busque conselhos na palavra. Querido, a palavra tem resposta para tudo. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso direcionamento. Olha para a nuvem. Antes de você tomar uma decisão, corre para Deus. Vai para a palavra, porque ela vai te dizer: caminhe, pare, faça isso, deixe de fazer tal coisa. Querido, Deus colocou a nuvem sobre eles por amor. Pensa num povo que era murmurador, era esse povo. Pensa num povo que reclamava de tudo que Deus fazia, reclamava de Moisés, mas Deus ainda os sustentou e os protegeu, porque Deus é misericordioso demais. Agora, por mais que você não creia, não obedeça, não creia que a nuvem existe, não creia que existem princípios que eu preciso obedecer para ter a proteção de Deus, querido. Isso é fato, e a Bíblia nos mostra isso. E só recebe proteção quem caminha debaixo dela. Só essas pessoas. Você pode até não querer caminhar debaixo da presença de Deus. É um risco que você vai correr, um sério risco. Porque você pode morrer com o frio do deserto ou com o calor do deserto. Você pode sofrer várias consequências por decidir andar a sua vida fora da direção de Deus. É escolha sua, fica à vontade. Você escolhe se você quer. Só que as consequências virão, tudo porque você não deu ouvidos aos princípios, aquilo que a Bíblia propõe. A Bíblia, querido, está aqui, está ao seu alcance. Agora, seguir as orientações dela são escolhas que eu e você fazemos todos os dias. Escuta uma coisa, querido, aquele povo, eles não podiam fazer planos para o dia seguinte. Eles não sabiam do que iria acontecer. Eles andavam todos os dias da vida deles orientados pelo Senhor. Eles não podiam falar: não, amanhã nós vamos acordar cedo, vamos desmontar o acampamento e vamos... Não, era do jeito que Deus queria, era a hora que Deus queria, era da forma que Deus iria ordenar, e Deus não falava nada antes. Deus chegava na hora, a nuvem levantava, todo mundo sabia que tinha que seguir caminhada. Se a nuvem parasse, todo mundo sabia que tinha que parar. Pastor, como é que eles conseguiam? Porque eles estavam atentos às orientações de Deus. Se você quer ter um caminho perfeito e abençoado na sua vida, aprenda a ouvir mais as orientações que Deus tem te dado.
Porque Deus tem falado com você, eu tenho certeza disso. Deus fala conosco por meio da sua palavra todos os dias, querido. Somos nós quem decidimos não ouvir. Pastor, o que eles tinham que fazer? Apenas olhar para a nuvem, andar debaixo dela, receber as orientações de Deus. Querido, os movimentos que aquele povo tinha era determinado pela nuvem. Era Deus quem falava: caminha, para, espera, continue. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: quantos planos você tem feito, sem antes buscar uma orientação para saber se aquilo é da vontade de Deus? Quantas coisas você tem planejado? Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou comprar, eu vou realizar esse sonho. Querido, assim como aquele povo estavam com seus olhos fixos na nuvem, eu e você, antes de qualquer decisão que vamos tomar, precisamos buscar uma orientação de Deus na sua palavra. Eu fico imaginando que eles comiam sentado, olhando para cima. Talvez iriam lavar uma roupa olhando para cima. O tempo todo eles olhavam para o alto. 24 horas por dia. Talvez enquanto alguns dormiam, outros ficavam olhando para ver se a nuvem não ia levantar. Observando. Eles descansavam no tempo certo, andavam no tempo certo, ou seja, eles seguiam em todo o tempo a orientação de Deus. É isso que Deus quer, que eu e você andemos olhando para cima, olhando para Ele. Hebreus capítulo 12, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Será que você tem se preocupado em colocar os seus olhos em Jesus acima de tudo? Sabe, querido, assim como aquele povo mantinha os olhos na nuvem de Deus, Deus quer que eu e você façamos a mesma coisa. Antes de você assumir um namoro, olha para a nuvem. Busca a orientação de Deus, se é de Deus isso mesmo. Olha para Jesus. Receba a orientação primeiro, porque depois vem choramingar: pastor, meu coração está ferido. Quem mandou você olhar para o seu coração? Você devia ter olhado para a orientação. A nuvem te fala se aquele rapaz é de Deus para você hoje, ou se não é. Se essa moça é de Deus para a sua vida hoje, ou se ela não é. A Bíblia tem especificações para tudo. Tudo. Só que você não quer escutar a orientação de Deus. Você quer andar na frente da nuvem. A nuvem está lá atrás, você já está aqui. Então aguenta o calor e o frio. Simples. Vai construir uma casa, vai abrir um negócio, vai tomar uma decisão, vai trocar de carro. Olha para a nuvem. Porque tem gente que vai lá, dá aquela febre: vou trocar de carro. E aí ele pega um carnezinho da grossura dessa Bíblia. E aí ele fala assim: Deus, agora o Senhor me ajuda a pagar. Não é assim que funciona. Será que era propósito de Deus de você assumir um carnê de dívida? Se for, Deus vai te ajudar. Se não for, meu querido, se vira. Você assumiu, tomou uma decisão sem antes buscar a orientação de Deus. Não conte com a proteção dele agora. As consequências vão vir. Querido, a nossa vida, ela é como uma travessia no deserto. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Eu não sei o que tem preparado para mim. Eu só preciso estar debaixo da proteção de Deus, porque o meu amanhã, Ele já está cuidando, Ele já está guardando, Ele já está me dando livramento, Ele já está provendo minhas necessidades. Eu só preciso andar com Ele.
Jesus disse em João capítulo 8:12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Escuta uma coisa, querido. Isso aqui é a direção, isso aqui é a orientação divina. E você precisa disso, eu preciso disso. Você não precisa ir aonde Deus não te orienta a ir. Pare de insistir. Querido, se Deus não te deu uma ordem, se a nuvem não se moveu, não antecipe determinadas coisas. Se Deus não está orientando você, te dando paz, para você tomar uma decisão. Se Deus não te deu paz para você não casar. Se Deus não te deu paz para você mudar de cidade, de casa. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer, porque vai dar errado. Não tome uma decisão se não for debaixo de orientação, querido. Se a nuvem não está se movendo, você não precisa embarcar numa furada. Calma, espera um pouco mais. Aguenta, espera a orientação de Deus, olha para cima. Coloca os seus olhos fitos em Jesus, na sua palavra, observa, ouve a voz de Deus, siga Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nós. Sabe, a Bíblia fala de Jonas, e Jonas ele não quis seguir a orientação de Deus. Ele quis ir para Tarsis, e Deus tinha outro propósito para ele. Tudo parecia favorável a Jonas, estava tudo dando certo. Ele conseguiu a passagem, embarcou no navio, só que no meio do caminho, um negócio aconteceu. Se você quer descobrir isso, leia o livro de Jonas, muito pequenininho. Foi dessa forma que Jonas aprendeu a amargura que é você tomar uma decisão sem antes se orientar pela palavra. Sabe essa amargura que você está sentindo? Por estar sofrendo uma consequência de algo que você sabia que não devia ter feito? Infelizmente isso é consequência de você não ter dado ouvidos à voz de Deus. Seguiu a sua própria voz, a voz do seu coração. Eu falo que quem não obedece à vontade de Deus está assinando a própria certidão de óbito. E tem um ditado no mundo antigo que diz que quem não obedece, padece. E isso é muito verdade. Agora eu te pergunto, será que você quer padecer? É claro que não. Só que isto é o que acontece quando você desobedece a Deus. Aí depois sempre chega e fala: pastor, ora por mim, pastor, estou numa luta. Pastor, estou passando por uma prova, está difícil demais. Mas meu irmão, foi você que quis entrar nela. Deus já tinha falado para você não tomar essa decisão. A Bíblia é contra isso e você está insistindo. Agora fazer o quê? E aí, o pastor vai fazer uma mandinga aqui e as coisas vão mudar? Não é assim que funciona. Sabe, querido, contudo, há uma forma de evitar isso. É colocando-se debaixo da nuvem. É passando o volante da sua vida para as mãos de Deus. É deixando Ele te governar. É deixando Ele te orientar. Quem aqui tem uma decisão para tomar essa semana? Alguma coisa para fazer? Eu tenho. Alguém tem? Você sabe o que você vai fazer? Eu não sei. Para determinada coisa. Amanhã, 5:30 da manhã, eu estou aqui na igreja para orar, pedir misericórdia de Deus. O nosso problema é que a gente não tem esse costume. Eu não estou nem um pouco preocupado com a orientação dele. Eu vou fazer aquilo que eu penso que é o melhor. Mas não para por aí. Terceira vantagem de você estar sob a nuvem de Deus é que você vai descansar à sombra da presença dele.
Verso 18, a Bíblia diz: conforme a ordem do Senhor os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor eles acampavam. Escuta uma coisa, querido. Enquanto a nuvem de Deus estivesse por cima do tabernáculo, a Bíblia diz que eles permaneceriam acampados. E naquele momento ali, eles então descansavam. Eles desfrutavam da presença de Deus. Eles descansavam debaixo da sombra do Senhor. Enquanto eles estivessem ali debaixo da nuvem, eles podiam ficar despreocupados. Podia acontecer qualquer coisa, Deus guardaria o seu povo. Deus traria descanso para o seu povo. De fato, a Bíblia diz em Deuteronômio 29, 5. A Bíblia diz que durante os 40 anos em que Moisés conduziu o povo do deserto, nem as suas roupas e nem as sandálias dos seus pés desgastavam. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Que as pessoas, as crianças iam crescendo. Sabe o que acontecia? As roupas cresciam no corpo. Sabe aquela roupa que você gosta? Você não gosta de tirar, mas ela apertou porque você ganhou uns quilinhos. Alguém tem isso aí? Imagina você engordando e a roupa crescendo. Era o que acontecia. Aquele povo comia maná, comia carne, a roupa crescia porque a barriga crescia. E tudo ia ficando ajustado. Deus é maravilhoso. Querido, Deus ele protegia, providenciava proteção, dava sustento ao povo e descanso para todos eles. Salmo 91, verso 10 e 11, a Bíblia diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará até a sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Deixa eu te contar uma coisa: quem está debaixo da proteção de Deus, descansa à sombra do Onipotente, tem paz. Deus cuida de tudo para nós. Deus cuida de todas as coisas. Deus te dá a direção para a sua vida. Paulo fala, nós falamos a semana passada sobre isso, o texto de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pedro disse: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, querido, talvez nesses últimos dias você tenha andado preocupado, ansioso demais. Nós falamos sobre isso a semana passada. O mundo tem vivido ansioso o tempo todo. As pessoas estão andando nervosas, estressadas o tempo todo. Talvez é uma prestação que você tem que pagar, um problema que você está enfrentando no seu casamento. Eu não sei o que é, mas existe paz de Deus reservada para aquele que anda debaixo da nuvem. Você não precisa andar do jeito que você está andando. Isso é escolha sua. É você que está escolhendo caminhar dessa forma. Não precisa, porque Deus tem uma vida abundante para você. Você só precisa escolher andar debaixo da nuvem. Querido, Jesus, ele alerta a todos nós para não sermos ansiosos. Falei disso domingo passado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas Jesus diz também em Mateus 6,25: não se preocupe com o dia de amanhã. Basta o mal de cada dia, querido. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Todas as coisas, a solução do seu casamento, a sua cura, a porta aberta de emprego, um milagre na sua vida, a salvação da sua família, todas as coisas te serão acrescentadas o dia que você andar sob a orientação de Deus. Só depende de você. Jesus ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu ouvi um testemunho de uma menininha de
7, 8 anos de idade. E ela estava na escolinha aprendendo a contar, aprendendo os fatos. E aquela criança um dia estava no meio de um semáforo, um trânsito muito pesado de carros para todo lado, e ela segurando na mão do pai. Esse testemunho diz que aquela criança começou a atravessar a rua no momento em que o pai viu que dava para passar, e quando chegou lá do outro lado, ela disse: papai, você observou aquele prédio lá do outro lado? Eu disse: não, minha filha, porque ela está assim, eu contei, pai, ele tem 15 andares de altura. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. No momento em que ela estava atravessando o trânsito, ela conseguiu perfeitamente contar quantos andares o prédio tinha, sem se preocupar com nada que estava ao lado. Sabe por quê? Porque o pai segurava na mão dela. Sabe por que muitas coisas ao seu redor têm tirado a sua paz? Porque você tem andado longe da presença de Deus. O dia que você decidir andar aliançado com Deus, com a sua palavra, de mãos dadas com Jesus, você pode andar despreocupado, olhando para cima, olhando para os lados, olhando para o chão, sem se preocupar com aquilo que vem para poder te atacar, sem estar preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã. Sabe por quê? Porque Ele segura na sua mão e Ele te guarda de todos os perigos que estão cercando você. Quer um texto bíblico para comprovar isso? A Bíblia diz que o diabo ele anda ao vosso derredor. Sabe por que ele está ao derredor? Porque ao redor tem anjos. E o diabo só pode entrar se você não estiver de mãos atadas, dadas com Deus. Agora eu quero caminhar para o final te fazendo uma pergunta. Você tem caminhado debaixo da nuvem? As suas atitudes, as suas decisões são tomadas debaixo da nuvem? As suas escolhas têm sido feitas à luz da palavra? Quando a gente fala sobre isso, tem muita gente que acha até brega esse tipo de mensagem, porque muita gente não quer nem escutar esse tipo de pregação. Isso aqui não atrai a atenção de muita gente, sabia disso? Tem muita gente que não está preocupado com isso. Essa mensagem de hoje, querido, é muito simples, mas é na simplicidade que Deus às vezes trabalha no coração e traz coisas ao nosso coração que nós não temos praticado. Tão simples, e nós não fazemos. E hoje os cristãos não querem isso mais. Os crentes de hoje querem viver uma vida sem ninguém controlar eles, sem ninguém precisar determinar nada, sem pastor pegando no pé deles e falando o que eles têm que fazer. E aí a gente pensa que nós sabemos muito bem o que é bom para nós, o que precisa ser feito, que nós não precisamos de Deus. Nós queremos andar sempre adiante da nuvem, sem esperar a vontade, o tempo. Talvez essa palavra é para alguns aqui essa noite, porque é para mim. Quantas decisões você estava planejando em tomar essa semana? Talvez Deus está te falando, não é o tempo. Você está querendo andar à frente da nuvem. Querido, andar à frente ou andar atrás é buscar a própria destruição. Imagina aquele povo. A nuvem começava a se mover e eles levantavam o acampamento. A nuvem parava, eles tinham que parar e montar acampamento. E tinha dia, querido, que não durava um dia. Ficava de um dia para o outro. No outro dia Deus dava uma direção para o povo. Querido, 40 anos assim. Jesus está nos ensinando que a nossa caminhada com Ele é dia após dia. Não adianta você seguir as orientações de Deus hoje. Amanhã Deus tem uma orientação diferente da que Ele te deu hoje.
Hoje talvez Deus mandou você andar, amanhã Deus vai mandar você parar. Amanhã Deus vai mandar você montar acampamento e ficar um ano parado, esperando. E talvez você está doido, mas a gente precisa andar, eu preciso chegar, mas Deus, mas não é no seu tempo. Não, mas eu preciso tomar aquela decisão, senão eu vou perder aquele cliente. Eu preciso entrar naquele relacionamento, senão o fulano desiste de mim. Não, eu preciso comprar aquela casa, senão vão vender para outra pessoa. Se vender, Deus te dá uma outra muito melhor. Não tome uma decisão sem ter uma orientação de Deus. 40 anos levantando e montando acampamento no tempo em que Deus havia ordenado, e assim eles fizeram, e assim deu certo. Agora, se você acha que você é mais sábio do que esse povo, ande à frente da nuvem, você vai ver o que vai acontecer. Querido, se alguém se arriscasse, eles não suportariam. Imagina se alguém pensasse, não, esse negócio está chato demais. 40 anos, levanta acampamento, monta acampamento, deita, eu não tenho sossego, Deus, nem para dormir. Eu fico preocupado se a nuvem vai andar, eu vou ficar para trás, se ninguém vai me acordar. Que coisa chata esse negócio. Acorda, dorme, acorda, esse negócio está demorando demais. Eu tenho saúde mais do que os outros, eu vou andar adiante deles para ver se eu chego mais rápido. Escuta uma coisa, a mesma ordem que Deus deu para um foi para todos. Se você quer chegar bem no destino que você sonha em chegar, aprenda a esperar o tempo de Deus. Porque a bênção de Deus, ela só te alcança no tempo certo. Pastor, eu quero casar, pastor. Pelo amor de Deus, estou ficando para titia. Já perdi as esperanças. Querido, tem jeito para todo mundo, meu irmão. Para todo mundo. Só não vai ter um casamento feliz aquele que não esperar o tempo certo de Deus para isso. E for tentar entrar em um relacionamento fora da vontade do Senhor. Você pode até casar. Eu quero ver se você vai continuar casado. Toma cuidado, querido. Porque tudo que vem fora do tempo de Deus se torna problema para nós. Eu amo um texto que está em Provérbios. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A bênção de Deus, ela enriquece e não traz consigo dor. Deixa eu te contar uma coisa, o que vem de Deus para a sua vida te traz paz. O que vem de Deus para a sua vida te traz alegria, não te rouba a alegria que você tinha. Eu conheço jovens que entram no namoro e depois de alguns meses que ele está namorando, sabe aquela alegria que aquele jovem tinha? Ele perdeu, foi embora. Sabe aquela vitalidade espiritual que ele tinha? Foi embora. Sabe o que é isso? É porque não é de Deus esse relacionamento. Se fosse, traria bênção, não te roubaria aquilo que você tem. Escuta uma coisa, o que Deus te dá não te tira a presença dele sobre a sua vida, te mantém cada vez mais debaixo dela. Se Deus te deu alguma coisa, se Deus te deu um trabalho, não é para você viver avarento atrás de dinheiro, não. É para você caminhar no passo em que Deus te ordenar, trabalhar na medida em que Deus te ordenar, para que o trabalho que Deus te deu não vire maldição na sua vida, porque Deus não te dá nada para perder você. Se isso que você está esperando tem te roubado Deus, reveja se isso realmente é de Deus. E aí eu concluo nessa noite a quarta vantagem. Pastor, qual é? Quando você está debaixo da nuvem de Deus, você experimenta da glória de Deus e da provisão de Deus. Tem muita gente que quer a glória, mas não quer pagar o compromisso que ela exige. Tem muita gente que quer provar dos milagres, quer os benefícios, mas Deus só beneficia, querido,
aquele que busca o compromisso antes dos benefícios. Não adianta você esperar se você não está disposto a andar debaixo da nuvem, porque a glória de Deus está na nuvem. A glória de Deus estava reservada só para quem estivesse debaixo da nuvem. Só para isso. Em todo o tempo, naquele enorme deserto, só naquele ponto aonde a nuvem estava, o povo podia provar da glória e da provisão de Deus. Se você saísse um passo para o lado de cá, você já saía da presença, você já saía da provisão. Sabe, querido, além dos livramentos, além do mar vermelho se abrindo, a Bíblia diz que todos os dias aquele povo colhia maná, logo pela manhã. Deus fazia carne chover do céu. Imagina um povo que fez churrasco, foi aquele povo. Codorna caía do céu todo dia, e eles comiam. As roupas cresciam, como eu falei, água brotava da rocha. Meu querido, eles não tinham falta de nada, mas somente para aqueles que estavam debaixo da nuvem. Eu falo que a vida ela é uma corrida, querido, uma maratona que nós vamos fazer até chegar na glória com o Senhor. E até lá, eu e você precisamos andar debaixo da nuvem. A presença de Deus, ela precisa ser um lugar de habitação para nós, não de visitação. Onde eu vou só quando eu preciso de alguma coisa e eu tenho as minhas respostas dadas, abandono a Deus. Quando eu precisar de novo de pão, quando eu precisar de novo de carne, de sustento, de provisão, eu volto para a nuvem. Agora, quando você anda fora da presença de Deus, debaixo, fora da nuvem, distante, sabe o que você está querendo dizer? Deus, eu não preciso do Senhor. Eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, é eu que sei as decisões que eu tenho que tomar para a minha vida, eu não preciso de ninguém, eu vou chegar sozinho, eu sei me cuidar. Escuta uma coisa, quero só te dar um exemplo. Pensa comigo em uma hidrelétrica. Todo mundo aqui conhece uma hidrelétrica, amém? Amém, gente? A hidrelétrica é lá que armazena-se a energia, que gera-se a energia para enviar para a sua casa. Essa luz elétrica que nós estamos usufruindo aqui veio de algum lugar. Ela foi gerada em algum lugar. Se cortar o cabo de energia daquele poste, que também traz a energia de um outro lugar para cá, nós vamos ficar sem luz. Da mesma forma, queridos, assim como a força sustenta essas luzes acesas aqui para iluminar a sua casa, a nossa energia, a nossa força também vem de algum lugar. Nenhum de nós produzimos energia própria. Você não tem força própria para caminhar, a sua força vem de alguém. Existe uma fonte de energia para nós, aonde você precisa estar conectado a essa fonte, para que a graça dele também seja repassada para você e te dê ânimo para caminhar. Esse alguém, querido, é Jesus Cristo. Você nunca terá força para caminhar na sua vida. A nossa força vem dele, a nossa força vem da nuvem, a nossa força vem em andar debaixo da graça. A nossa força tem um nome, Jesus. Porque Paulo diz que quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, o salmista ele diz assim: eleva os meus olhos para o monte, porque de lá vem o meu socorro. A sua energia não vem de você mesmo.
Vem da nuvem. Aquele que está debaixo da nuvem prova da proteção, do milagre, da provisão de Deus. E aí eu concluo te dizendo isso. Deus, ele sempre usou a nuvem como uma maneira de se comunicar com o povo, querido, sempre. Se você observar em Lucas capítulo 21, 27, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele virá sobre as nuvens para poder buscar a sua igreja. Interessante isso. Essa questão de nuvem vem desde o tempo passado, os tempos de Israel no deserto ali, e ela nos ensina muito até hoje. Como assim, pastor? Presta atenção nisso aqui. Aquele tempo era a maneira de Deus mostrar que estava cuidando do povo. A nuvem estava sobre o povo. E o povo tinha que acompanhar a nuvem. Eles deveriam olhar para cima. Hoje continua da mesma forma. A Bíblia diz que Jesus voltará sobre as nuvens para nos buscar. E só subirá com Ele aqueles que também da mesma forma estiverem com seus olhos voltados para a nuvem. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Domingo passado eu fiz uma pergunta: por que Deus levaria para o céu alguém que não o deseja aqui na terra? Por que Deus levaria para lá alguém que não tem os seus olhos lá, alguém que só olha para as coisas terrenas? Porque Deus levaria, porque Jesus salvaria alguém o dia que Ele voltar sobre as nuvens para buscar a sua igreja, se os meus olhos estão fixos somente nas coisas materiais. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu termino te fazendo essa pergunta: aonde os seus olhos estão? Aonde você tem colocado os seus olhos, querido? Aonde você tem depositado a sua confiança? Eu queria fazer uma oração com você nessa noite.